Estamos ao vivo. Boa tarde, tarde e noite, pessoal. Estamos fazendo hoje, né? O que era para ter sido feito ontem. Ontem não foi possível, mas para não ficarmos muito tempo aqui sem conversarmos, eu resolvi, né, fazer hoje. Mas domingo voltamos aí à normalidade, né? Nossos dias são domingo às 18h30. E foi uma semana pautada, sobretudo, pelo julgamento na Câmara dos Deputados, né, em relação a aquele sujeito, o Valentão, né, que não mostrou tanta valentia assim lá na Câmara, né, e também ao longo da semana e hoje, né, diversos novos não, né, diversas novas revelações sobre os diálogos apreendidos pela Operação Spoofing, né, foram revelados aí pela imprensa. E aí vamos bater um papo sobre isso também, mas e outras questões também que vocês acharem importantes, enfim, de acordo com a pauta que a gente for construindo aqui ao longo da nossa conversa, tá? E eu peço a vocês, né, antes de dar início, que digam se o áudio, se o vídeo estão chegando bem, se houver algum problema que a gente possa resolver por aqui, a gente resolve. Quero muito saber também da cidade, né, de que você está falando, se for aqui do Rio, de que bairro. E, enfim, vamos, né, você que está no YouTube, se inscreva no canal, dê o like, né, e você que está nas outras redes, né, vamos compartilhar, curtir, chamar os amigos, né, comentar. É muito importante nós ampliarmos com qualidade a nossa presença aí nesses instrumentos aí nas redes sociais. Como é que está aí, Renan? Boa noite, Odi. Boa noite a todos e todas. O pessoal está chegando aqui nessa segunda-feira, nesse horário diferente. Nós já temos algumas pessoas. Eu pedi para o pessoal compartilhar, né? Eu tenho aqui a Lu Peixoto, de Astorga, no Paraná. O André Dias acompanha a gente de Massachusetts, nos Estados Unidos. Desde Vigo, a Rosa Galan Torrent, ela que não tenho visto ela. Que bom ter você aqui com a gente, Rosa. De Coité, na Bahia, isso, de Chapecó. Eita, que agora deu um. Chapecó, o Aurélio Martucelli. De Goiás, o Armando Alves Silva. O André Dias diz que o áudio está perfeito. Ele está lá nos Estados Unidos, está escutando bem a gente. Aqui, cadê? A Carmen Tourinho, do Rio de Janeiro, de Botafogo. De Osasco, Raimundo Viana. Do Rio Grande do Sul, o Felipe Marcos, ele disse que está vivendo um colapso na saúde. Curitiba, a Helena Bowie. O Lacé Nunes, de Teixeira, na Paraíba. Lula livre. Quem mais aqui? O pessoal dizendo, ó, o Alfará, que está sempre com a gente também. Ele está em Tel Aviv, Israel. Áudio e vídeo perfeito chegando lá em Israel. O Carlos Saraiva, da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. De Caruaru, Pernambuco, a Belquis de Menezes, que está sempre com a gente. O Isael, do Rio de Janeiro, aqui no bairro da Glória. Raimundo Viana diz que também está áudio e som tudo bem. Petrópolis, Mônica Dória. É isso aí. Então vamos começar aqui. O Adilson me perguntou agora há pouco da logo. A gente não vai poder colocar, porque a gente está usando hoje essa plataforma aqui no nível gratuito, ela só permite colocar essa logo que está aqui, que é da plataforma mesmo. Ele não permite que eu faça personalizações. Mas vamos lá. O principal tema, eu acho, não o principal, mas o tema que eu acho que ainda tem o que ser dito, especialmente porque, apesar de você ter feito algumas lives na semana passada, ter sido muito procurado para falar sobre o assunto, aqui no nosso canal a gente ainda não tinha conversado sobre as declarações do deputado Daniel Silva, que teve prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal e cuja prisão não foi afastada, ou seja, não foi questionada. Aí você pode falar exatamente o que é que a Câmara poderia ter feito, né? A Câmara, ela valida, qual é o termo exato, Adi? E quais são as circunstâncias da prisão desse elemento? Sem áudio, Adi. Sem áudio.
Esse sujeito que exerce mandato de deputado federal, ele foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, por uma decisão monocrática do ministro Alexandre Moraes. Foi uma prisão alegadamente em flagrante, né? E alegadamente por crime na fiança. São as únicas hipóteses em que um parlamentar pode ser preso em flagrante. Flagrante e o crime, né, que ele supostamente cometeu seja inafiançável. Ou seja, não adianta pagar fiança que não cabe pagamento de fiança. Essa é a previsão constitucional. E determina-se também, por força do que dispõe a Constituição, a Câmara dos Deputados tem que validar essa decisão, senão ele sai solto. E validar por maioria absoluta. Ou seja, se esse sujeito tivesse alcançado 171 votos, ele se livrava. Se tivesse a favor dele 171 votos, ele se livrava. E a decisão do ministro Alexandre Moraes foi sufragada pelo plenário no dia seguinte, e na sexta-feira o caso foi apreciado pela Câmara dos Deputados. Quem ouviu o vídeo, né? Quem assistiu ao vídeo, não deixa de se estarrecer, né? As barbaridades que esse sujeito falou ali, né? Não é só questão, fechar o Supremo, agredir ministro, né? Ele usa uma expressão que é muito típica de miliciano, né? De policiais truculentos, e ele foi um policial truculento, de bater com gato morto, né? Apanhar com gato morto até o gato miar. Nesse sentido, quem atirou o pau no gato é que acabou miando, né? Porque lá vimos um sujeito orientado por sua defesa, obviamente, e óbvio que foi aconselhado por colegas, né? Estava ali mansinho, pediu desculpas, disse que se excedeu, né? Embora não tenha se dirigido a ninguém especificamente. Quando ele gravou o vídeo, ele se referiu especificamente a diversos ministros do Supremo. Disse que o ministro Gilmar Mendes vem de sentença, Fachin tinha que apanhar na cara, né? Apanhar um gato morto até miar, né? Fez alusões ao ministro Roberto Barroso, né? Enfim, atacou nominalmente diversos ministros do Supremo, né? E fazendo ameaças de agressão física, incitando, né, a sua gangue, os seus seguidores, né, se é que esse sujeito tem seguidores, enfim, mas incitando essa malta, né, a perpetrar ações contra o Supremo e contra seus ministros, né, dizendo que sabia da vida de cada um, sabia o que cada um fazia, ou seja, ameaçando abertamente, falando as maiores barbaridades. Isso é uma coisa. Agora, o que a Câmara tinha que se debruçar sobre o quê? Né? Se a prisão obedeceu às formalidades, se a prisão decretada pelo Supremo era legal, né? Então, não é questão do conteúdo. O conteúdo é mais do que ele vai responder a processo penal, obviamente, provavelmente será condenado, porque ele não tem como escapar disso, né? Está lá, ao vivo em cores, enfim. Agora, houve flagrante, houve os crimes imputados a ele são inafiançáveis, e aí começa a polêmica. Tem opinião para os dois lados, né? Então, isso é muito importante ficar claro. Vamos lá, pessoal, se eu estivesse lá na Câmara, para deixar bem claro aqui, se eu estivesse lá, se eu ainda fosse deputado, eu votaria politicamente pela manutenção da prisão, porque não dá para aguentar, né, essa turma fazendo o que faz. E é bom que se saiba que esse sujeito ele não age isoladamente, né? Ele já era investigado, né? Não só ele, como centenas de pessoas
por conta de atos, né, contra a democracia que eles fizeram em frente ao Supremo, pedindo fechamento do Supremo, ameaçando ministros, ameaçando invadir, enfim. Então, não se trata de algo isolado, em que ele, tendo tomado umas e outras, ele tomou fora da namorada, ele se excedeu na bebida e resolveu destilar seu ódio contra as instituições gravando um vídeo, não. Não é isolado. Isso faz parte de uma ação orquestrada, sistemática, que parte das redes sociais é insuflada por gente como ele, que é detentora de mandato parlamentar, por exemplo. Então, e esse cara, de fato, é uma ameaça, porque ele insufla, ele incita uma massa que quer ser incitada, que está disposta a ser insuflada. Agora, tecnicamente, a prisão foi correta, e esse é o drama. E por que eu digo que é um drama? Hoje, eu acho que a esmagadora maioria de quem está aqui, juntamente comigo, hoje nós, digamos, aplaudimos, né, a decisão da Câmara, a decisão do Supremo, que é com eles. Só que essa falta de apego que parece ter também acometido o Supremo Tribunal Federal, as formalidades jurídicas, isso pode ser uma ameaça para o futuro. Vocês vão de lembrar, esse final de semana, o militar já veio com a história. Por que é só com a direita, não é com a esquerda também? Não estou dizendo que o Supremo, por qualquer razão agora, está mandando prender todo mundo que tem mandato parlamentar e que fale coisas que não agradem. Mas eu me refiro a conjunturas posteriores. O Supremo não terá sempre essa mesma composição, né? Abre-se um precedente, né, muito perigoso, caso, de fato, não fosse o caso, tecnicamente falando, né, de decretar essa prisão, já que se tratava de parlamentar no exercício do mandato. Deputado pode usar a imunidade para praticar crimes? Claro que não. Né? Ninguém pode se escudar em imunidade parlamentar para cometer crimes, planejar crimes com base na imunidade. Sou deputado, vou cometer crimes. Não pode. Né? A imunidade não vai proteger esse deputado ou esse senador. Não vai. Né? Mas esse julgamento no Supremo e o da Câmara põe em discussão o Instituto da Imunidade Parlamentar. Né? Isso tem que ser melhor delineado, porque daqui a pouco isso vai ser relativizado. Repito, no caso dele, não houve relativização, do meu ponto de vista. Ele não poderia usar a imunidade parlamentar para cometer crimes, mas nós sabemos que o sistema de justiça continua contaminado, né, por uma espécie de lavajatismo, né? A criminalização da política continua em curso. Então, hoje é um sujeito desse tipo, amanhã é de outro tipo. Houve flagrantes, há juristas da maior respeitabilidade que dizem que sim, e outros de igual respeitabilidade, também juristas progressistas que dizem que não. E também contestam o caráter de não fiança, de pagamento de fiança, né? Dizer que o crime era inafiançável. Tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não. Né? Argumentos ponderáveis de um lado, argumentos ponderáveis de outro. Obviamente, o Código Penal, o Código de Processo Penal, quando foram editados, não existia nem televisão. Então, é claro, essa definição de flagrante delito também vai ter que ser redefinida. Né? Vai ter que ser melhor conceituada à luz de como as coisas acontecem hoje. Hoje se praticam crimes pela internet, pelas redes sociais, por vídeos. Isso não tinha previsão na década de 40. Né? No máximo existia cinema.
Na política, as pessoas ouviam pelo rádio, né, discursos de parlamentares, né, da tribuna. Então, não, praticamente, o deputado ou senador queria se expressar, ele fazia dentro da casa parlamentar onde ele servia, onde ele exercia o mandato, ou na Câmara ou no Senado. Né? Hoje tem vídeo, hoje tem rede social, hoje são muito comuns as entrevistas, né, nos canais de televisão, onde, em tese, se podem cometer abusos. Então, tudo isso vai ter que ser regulamentado. A minha preocupação é se esse Congresso Nacional, de tão baixa qualidade política, moral e ideológica, está em condições, está à altura, né, de preencher com qualidade essa necessidade. Eu tendo a achar que não. E outras questões que foram colocadas, né, no debate bom, se eu pratico um crime contra um ministro do Supremo, qual é o órgão competente para julgar esse crime? É o Supremo? A rigor, não. A rigor, não. Não. O foro da vítima não se transmite ao foro do autor. Né? Se eu pratico um crime, seja lá contra quem for, eu dou um tiro, alguém dá um tiro no ministro do Supremo, a competência é do juiz de primeira instância. Então, a competência, a rigor, seria do juízo aqui do Rio de Janeiro. Há outros crimes, né? Não foram só ofensas a ministro do Supremo, mas basicamente foi ameaça à vida, à integridade física, à própria instituição, enfim. E foi dito no próprio julgamento lá do Supremo que não foi no exercício do mandato. Aquilo ali não pode ser em decorrência do exercício do mandato, aquilo que ele falou, que é o Supremo que reescreveu a Constituição nesse aspecto. Né? Há 2, 3 anos atrás, quando se questionou o chamado foro privilegiado. Então, o Supremo entendeu que fez a distinção: atos praticados em decorrência do exercício do mandato e atos praticados que não sejam em decorrência do exercício do mandato. Se em decorrência do exercício do mandato, o foro é o Supremo. Se não, é a primeira instância. Agora, o que é que define se é no exercício do mandato ou não? É uma discussão que está em aberto, né? Enfim, mas repito, né? Politicamente não havia outra alternativa a não ser manter a prisão. Agora, que isso pode custar, né? Pode significar um preço caro, né? Mais à frente pode, porque o judiciário não pode, né, não deve julgar de acordo com conveniências, né? Deve julgar rigorosamente como manda a Constituição, como mandam as leis. Mas, enfim, nós vivemos uma situação anômala, né? E foi uma decisão possivelmente anômala, né? Que hoje nós aqui aplaudimos, mas amanhã podemos não aplaudir mais, né? Dependendo de quem foi. E não pode ser assim. Tem que ser igual para todo mundo. Né? O Supremo não pode reescrever a Constituição. Quem reescreve a Constituição é o Congresso Nacional em sede constituinte. Então, mas, de qualquer maneira, foi dado o recado aí a esses, né, esses mad dogs, né, esses cachorros loucos bolsonaristas, né, que acham que podem tudo. Né. Tanto não podem que o atirador do pau no gato miou. E é inacreditável, né, Adi? Essa figura de história controversa na própria corporação de onde vem, que é a Polícia Militar, demonstrou-se no dia da votação um completo covarde, né? Algumas pessoas me perguntavam e como é que estão reagindo as redes deles. Eles ficavam meio sem entender o que estava acontecendo, mas já passou uma coisa de atuação zumbi. Além dos robôs, é claro, né? Mas a militância digital deles não tem salvação. O fascismo realmente deseja no país e contaminou muita gente. Isso é um fato. Isso é um fato, né?
que tem que ser enfrentado. Não resta dúvida que esse pessoal é uma ameaça mesmo à democracia, né? Isso mostra a baixa qualidade, isso mostra também a necessidade, né, de o eleitor refletir sobre seu voto. Esse negócio de votar contra, né, de votar em qualquer um que está votando contra, como aconteceu em 2018, o resultado normalmente é esse, o resultado é funesto. Né? Vou votar contra o PT, não quero o PT, né, vou votar em Bolsonaro e vou votar nessa camarilha de Bolsonaro. Olha o que está dando aí no Brasil. Né? Então, e o próprio sistema de justiça também, né, tem que ter rigor na interpretação da Constituição, enfim. O pessoal está me perguntando aqui, ele é deputado, mais cedo ou mais tarde essa prisão, ele vai sair aí, vão relaxar, né? É prisão preventiva, que é outra discussão. O parlamentar pode ser preso preventivamente, é outra discussão, para fugir ao flagrante, mas enfim. Vamos botar uma tornozeleira nele, né? E ele vai ser julgado no Conselho de Ética da Câmara. Agora, o que vai acontecer no Conselho de Ética? Né? Vai ser punido? Qual vai ser a punição? Isso é caso de cassação do mandato. Mas é o que vai acontecer? Né? A Câmara vai aceitar continuar convivendo com esse sujeito lá? Isso aí a gente só vai saber depois. Né? Mas ele é deputado ainda, ele não foi cassado. Né? Está preso provisoriamente. Mais cedo ou mais tarde vai ser solto. Né? Não, ele vai começar ainda a responder a uma ação penal. Então não há uma decisão de mérito definitiva a respeito dele. Né? Então isso ainda vai. Agora, a Câmara, se não toma providências, né, quem acaba tomando é o sistema de justiça. Por isso que o sistema de justiça muitas vezes é empoderado pelos outros poderes, pela omissão, né, dos outros poderes ou pela pusilanimidade dos outros poderes, como é o caso do Poder Legislativo. Se ele for condenado por crime comum e essa decisão transitar em julgado, ele perde o mandato. Não é que o Supremo vai lhe retirar o mandato, é uma decorrência da condenação criminal. Né? O correto é que ele perca o mandato por decisão da Câmara dos Deputados. Isso é que é o desejável. Mas não sei se é isso que vai acontecer. Adir, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários agora, ver quem está aqui com a gente. O Luiz Antônio de Tinguá, em Nova Iguaçu, de Nova Esperança, no Paraná, a Rosemary. De Limoeiro do Norte, no Ceará, o José Maria. Diz que a transmissão está perfeita no Estácio, o nosso amigo José Nilson. O Bené de Macaé, aqui do Rio de Janeiro. Muita gente comentando, Adir, acho que isso vai ter que entrar como tema aqui. Eu vou tentar coletar algumas informações. A Belkis diz aqui, os hospitais municipais de Caruaru, Pernambuco, estão com os leitos 100% ocupados. Eu tenho notícias também da Bahia preocupantes. A maior parte dos principais hospitais de Salvador já estão com a taxa de em torno de 90% na média, alguns já completamente saturados. A Sheila Guimarães está acompanhando a gente aqui do Meyer. Vamos ver. Pessoal um pouco triste com toda a situação que a gente vem passando. Ninguém comentou ainda sobre os vazamentos, né, de hoje, na verdade, as informações obtidas pela defesa do Lula. Para você ter uma ideia, Adir, eu comentava com você antes que eu tinha lido 2 matérias sobre os vazamentos dos diálogos. Eu entrei agora no site do Conju, que é um site de muita respeitabilidade do mundo jurídico, e todas as manchetes do site são com relação a escândalos, coisas escandalosas que essa turma da Lava Jato aprontou. Né? Eu já entro lá dentro em alguns desses temas aqui com você. Deixa eu ver quem mais está aqui comentando. Aqui do centro do Rio, a Jaqueline Bastos. Para se afastar. O Fora Bolsonaro, quem acompanha a gente aqui é o Wesley Eduardo, de Belo Horizonte. A Sônia Kemp perguntando se a gente não está no YouTube. Sônia, hoje a gente não está, a gente está acertando essa coisa aqui para que a gente possa retornar a transmissão simultânea em todos os canais, tá? São Paulo, a Melissa Bueno, de Florianópolis, a Gisele Freitas. Vamos lá. É isso, vamos continuar aqui. Tem o áudio vazando. Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui no mudo
Isso. Pronto, Helena, obrigado pela indicação aí. Regina perguntou se tem moderador. A gente faz tudo ao mesmo tempo aqui, Regina. Vê se tem se tem alguém aqui falando bobagem, indica pra gente que eu faço o bloqueio aqui, tá bom? Vamos lá, Adi, eu vou abrir aqui a página inicial do Conjur para iniciar alguns itens aqui, né? Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar a Lava Jato, mostram diálogos. Acho que esse é, talvez... São tantas coisas graves que até fica difícil de estabelecer uma hierarquia. Aí, em relação a colaborações internacionais ilegais, teria dito Deltan Dallagnol, faz tempo que não tenho vergonha na cara. E aí várias indicações de procedimentos que não seguiram os rituais legais, né, para que pudesse acontecer colaborações internacionais. Intimidando magistrados, investigar filhos de ministros poderia ajudar a pegar o Lula. Desrespeito e deboche, procuradores ocultaram Alzheimer de delator da Odebrecht. Aí tem aqui, Deltan recebeu orientações de dentro do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o processo do PowerPoint. Tem mais declarações aqui. Deixe a burocracia e venha prender o Lula, diz Deltan em novo diálogo da Lava Jato. É um sem número de informações, como você vinha dizendo desde o início em que a defesa do Lula teve acesso a todo o material, que a gente só tinha acesso à ponta do iceberg. Tem muito mais ainda por vir e cada vez aparecem mais coisas que demonstram de forma contundente como operava de forma ilegal e com o objetivo de prender e de retirar da vida pública o presidente Lula. Olha, pessoal, de fato, só se está no início, né? Percentualmente não tem nem 20% de diálogos a se tornarem públicos, né? Mostra claramente o que todo mundo já sabe, né? Tem os que já sabem, como nós, que pedem providências, tem os que já sabem, né, e não querem tomar providência nenhuma, querem continuar blindando os integrantes da Lava Jato. E eu sempre tenho dito, a Lava Jato morreu, mas o lavajatismo não. Hoje, por exemplo, o Ministério Público, em clara retaliação, pediu a prisão do Walter Delgatti, o hacker, que deu uma entrevista ao canal 247 no domingo passado, ou sábado passado. Claríssima retaliação. Ele não usou o computador, ele deu uma entrevista, né, a um repórter. A liberdade de expressão dele não está proibida, nem poderia. Né? Nem poderia. Vocês vão de lembrar quantos e quantos assassinos, assassinas, quem matou pai, quem matou mãe, quem estuprou, etc., não foi entrevistado da cadeia. Então, ele não está, nem poderia estar, né, com a liberdade de expressão cerceada, que a Constituição não permite. Mas é uma clara retaliação que mostra também desespero e mostra também que o Ministério Público não aprendeu a lição. Está se dando ao Ministério Público a oportunidade de limpar a sua imagem emporcalhada, mas parece que vai preferir o corporativismo mesmo, né? Proteger esses malfeitores. E hoje foi mais uma batelada de diálogos que mostra a obsessão pela condenação do Lula. Essa era a missão, era essa, né? Condenar o Lula, tirá-lo do jogo sucessório, né? Deltan, quando questionado lá por um colega, que sempre o questionava em relação a essa questão da cooperação internacional, que não poderia ser feita da forma que ele estava fazendo, sem autorização da autoridade central, no caso o ministro da Justiça, Deltan respondeu a vergonha na cara, eu já perdi há muito tempo. Quer dizer, né, eles lá angustiados por estarem achando as denúncias contra o Lula fracas, né, ainda estavam plantando, ainda estavam atrás de provas, né, que eles nunca tiveram lá de Atibaia e do Triplex. E aí, falar, bom,
temos que mirar nos filhos, né? Os filhos podem dar... Pessoal, o Ministério Público, o procurador, tem gente que acha que não é assim, enfim, que um delegado, um policial, um procurador, eles não podem escolher, pô, eu não vou com a cara daquele sujeito, eu vou investigá-lo. Pô, aquele sujeito torce pro Vasco, eu sou flamenguista, então eu vou investigar ele. Esse sujeito, pô, esse cara tá dando em cima da minha mulher, eu vou investigar ele. Não pode ser assim não, pessoal. Você não pode escolher, eu vou sair investigando as pessoas. E era o que a Lava Jato fazia. E foi o que ela fez com os filhos do Lula. Bom, não está dando para pegar o Lula aqui, vamos pegar ele pelos filhos. Fizeram isso com vários dos delatores da Lava Jato. Só passaram a delatar depois que eles começaram a ameaçar a família. Não só ameaçar, às vezes prender mesmo. Você investiga alguém quando você tem uma denúncia, recebe uma notícia, você tem conhecimento de que aquela pessoa, em tese, possivelmente, praticou um ilícito, praticou um crime. Se houver consistência nessa notícia, você vai investigar para saber se de fato se apura se esse crime foi cometido ou não foi cometido. Mas não era assim que a Lava Jato fazia. Por quê? A Lava Jato ela tinha uma missão. Né? A Lava Jato criminalização da política e particularmente do PT, da liderança do PT, e particularmente do ex-presidente Lula. E eles também foram pelo viés de criminalizar os filhos do Lula, porque estavam com medo de investigar os filhos dos ministros do STJ. Como é que eles queriam emparedar os ministros do STJ? Né? Tem muito isso, eticamente é questionável, tem muito filho de ministro do STJ que advoga lá no STJ. Isso é fato público notório, já foi matéria. Isso aí, ao longo dos anos, muita gente tem denunciado isso. Eticamente é algo condenável, sem sombra de dúvida. Mas isso como é que você vai se valer das suas atribuições? Olha, vamos emparedar os ministros do STJ para que eles passem a agir e a julgar de acordo com o que nós queremos, indo atrás dos filhos dele. E aí tem o diálogo. Um dos procuradores, o Deltan, é interpelado por um dos colegas, olha, cuidado, isso aí o STF pode anular esse tipo de conduta, né? Investigando porque eles não têm outra coisa, pessoal, eles não podem investigar ministros do Supremo e do STJ. Eles não têm foro para isso. Eles só podem a competência deles se resume ao que o juiz de primeiro grau é competente para julgar. Autoridade com foro, com prerrogativa de foro, eles não podem investigar. Não podem sequer investigar. Né? E aí, o que o Deltan responde? Não, mas se a opinião pública estiver a nosso favor, né, não tem problema. Olha só o cálculo político. E no que ele tinha razão. Né? Que eles faziam e desfaziam, não acontecia nada. Eles se sentiam impunes. Aí aquela famosa, aquela atiradora, né, aquela que disse que tinha que mirar na cabeça do Lula, a doutora Carolina, diz, Deltan, para a opinião pública continuar a nosso favor, nós temos que ter lado. Qual era o lado? Né? O que se intui ali? O lado temos que mirar na cabeça do Lula, temos que ferrar o Lula, temos que ferrar o PT. É isso que vai manter a opinião pública a nosso favor. Aí o Deltan responde, não, Carol, nós temos que, ainda que arrumemos inimigos mais poderosos, mas seremos mais fortes quanto mais inimigos poderosos nós tivermos. Daí você extrai uma série... Primeiro, era um objetivo político, todos eles, ninguém raciocinava ali com direito, não tinha ninguém ali preocupado com o combate à corrupção, coisíssima nenhuma. Né? O cálculo era político. E o Deltan se sentia absolutamente blindado. Né? Aliás, talvez esse tenha sido o erro dele que vai fazer com que ele sente no banco do Gelson. Talvez não, com certeza.
de todos, era de longe o mais ousado, é o que não tem vergonha na cara, segundo palavras dele próprio. E tinha que mostrar força contra todo mundo. Está aí agora. Arrumou inimigos poderosos, arrumou. E agora? Então, o diálogo traz aí aquela delegada, aquela Érica Maleno, vocês lembram dela? Quem é essa? Dizem que ela batizou a Lava Jato com o nome Lava Jato. Lembram do suicídio do reitor Cancelier, lá de Santa Catarina? Ela era a delegada do inquérito que acusou o reitor de desvios na Universidade de Santa Catarina, o que acabou levando ao suicídio do reitor. Então, nesses diálogos, os procuradores se autorrecriminando, dizendo, puxa, a culpa é nossa. Ela tinha lá um termo de depoimento que jamais foi prestado, até com a indicação do escrivão. Ou seja, tinha um termo de depoimento de alguém que não prestou depoimento. E eles dizem, nós fizemos isso com diversas, nós deixamos isso passar, isso vai dar merda. Nós temos que reinquirir esse pessoal. Reinquirir não, né? Inquirir de fato. Então, pessoal, todo dia, é impressionante, não há um diálogo que não revele um crime, um desvio de conduta. Né? O Adi, sobre esses diálogos, inclusive, o que eu vou falar agora é uma especulação, mas eu fiquei com um sentimento quando eu li os diálogos na matéria, porque eles dizem em algum momento que nós fomos negligentes porque confiamos nos advogados e nos delatores. A impressão que eu fiquei é que eles já tinham combinado tudo, o texto que eles queriam dos delatores, e aí, eventualmente, eles não fizeram as perguntas, e aí alguém levou depois um depoimento que não existiu só para confirmar o que eles já tinham combinado. É isso mesmo? Provavelmente é isso. Provavelmente é isso. E, enfim... Ou seja, também começa a aparecer aí o fio da meada em relação às orientações e ao que a gente já sabia, que eles diziam o que queriam ouvir das pessoas que estavam presas lá, utilizando a prisão como uma ferramenta de tortura para conseguir, não a verdade, inclusive, mas para conseguir elementos que comprovassem a teoria para o objetivo deles, que era prender o Lula. Exato, isso aí já está. Diversos diálogos já demonstram isso e outros vão continuar demonstrando. Né? O que se vê, o que esses diálogos, na verdade, mostram é isso: um jogo combinado. O que a corregedoria do Ministério Público tinha que fazer? Chamar um a um. Vem cá, esse diálogo aqui, você confirma esse diálogo aqui? Não? Então vamos periciar isso aqui. Chama um a um. E por que até hoje eles não dizem, nenhum deles, nenhuma delas, né, veio a público dizer o seguinte: eu não disse isso. Esse diálogo não aconteceu. Nesse dia aí eu estava com a boca anestesiada porque eu fui ao dentista. Eu não podia falar. Eu estava lutando boxe, minhas mãos quebraram, eu não podia digitar lá no Telegram. Enfim, nega os diálogos. Mas por que não negam? Porque a partir do momento que negar, necessariamente vai ter que se abrir investigação. Então tá bom, então vamos periciar isso aqui. E aí eles podem ter cometido perjúrio. Então o que eles falam? Os diálogos podem ter sido adulterados. Não reconheço a autenticidade. Mas não diz, olha, esse diálogo foi adulterado bem aqui. Onde está escrito sim, eu falei não. Onde está escrito não, eu falei sim. Não dizem. Né? Eles se apegam a uma formalidade, né, legal, para dizer esses diálogos, como eles não podem ser autenticados, não se pode atestar a sua veracidade, eles são prova ilícita, por isso não servem para nada. Agora, se o sistema de justiça brasileiro, o Ministério Público, o Poder Judiciário, aceitarem isso, aí acabou. Aí acabou. Aí, de fato, não precisa mais disso. Um pai, né, pode ser juiz num processo em que o filho seja advogado, em que o filho seja parte, o marido,
pode ser procurador, uma investigação em que está envolvido um parente seu, um irmão seu, uma irmã sua, enfim. Aí acabou, não há mais necessidade de regras, né? Porque é óbvio, qualquer idiota sabe que esses diálogos aconteceram, né? E que há que se tomar providências em relação a eles. E repito o que tenho dito aqui várias vezes, é insuficiente, é importante, porém insuficiente, reconhecer o Sérgio Moro suspeito, o Lula ter os direitos políticos reconhecidos, concorrer à presidência. Bacana, tomara que isso aconteça. Eu trabalhei para que isso acontecesse. Agora é insuficiente. Essa turma tem que sentar no banco dos réus. Esses crimes são da maior gravidade. São crimes que envolvem traição à pátria, traição ao Brasil, ao povo brasileiro. O que essa turma fez não foi pouca coisa. Só não teve uma coisa. Ah, pegou corrupto? Pegou. Se você joga um arrastão, pessoal, se você sai para pescar, mas não é um anzol, é um arrastão, você vai trazer tudo de lá. Você vai trazer o que a lei ambiental permite que você traga, pesque, e o que não permite. Então, o fato de ter pego esse ou aquele corrupto não absolve a Lava Jato como uma operação criminosa. E, na verdade, o grande objetivo anunciado, que era o combate à corrupção, foi um objetivo também traído, né? Não acabou corrupção coisíssima nenhuma. A corrupção continua correndo à solta aí, né? O que foi corrompido foi o próprio sistema de justiça. E temos aí a economia quebrada, Bolsonaro, filho da Lava Jato, né? Eleito em 2018, graças a um golpe de mão da Lava Jato, que impediu que o Lula concorresse às eleições, era o candidato favorito. Então, só considerar o Moro suspeito é insuficiente. Ele nem é mais juiz, está enchendo a burra de dinheiro, vai continuar sendo protegido pela Rede Globo. Então, isso é insuficiente. Eles têm que sentar no banco do réus. E aí, Renan? É isso, Adi. É uma situação. Eu me pergunto, será que eu acho que o maior temor deles, todos eles, quando dormem, é que algum dos procuradores que tinha acesso a esses grupos não tenha apagado e tenha guardado esse celular e ele venha à tona para desmoralizá-los completamente. Porque, tecnicamente, já foi demonstrado pelas perícias, tanto da Polícia Federal quanto da defesa, que estão inalterados a ordem, toda a documentação e que são validados essas informações. Aliás, depois a gente podia conversar, porque eu refletindo sobre o método que o chamado hacker de Araraquara utilizou, ele é um método, você sabe, é muito simples, na verdade, né? Alguns hackers devem se sentir até ofendidos em dizer que a utilização daquele método, na verdade, é um pouco como se ele se passasse por uma falha técnica que existia no sistema de telefonia, como se ele tivesse uma falsidade ideológica digital, bem rapidamente. E com isso, simplesmente, a partir daí, ele tinha acesso a todas as informações. Então não precisava nem ter muito conhecimento técnico, mas esse rapaz, ele tende a se tornar aí uma figura importante para a história brasileira, porque ajudou a desnudar aí uma das grandes tramas construída por poderosos e por fundamentalistas para não permitir o avanço da democracia e dos direitos da classe trabalhadora, né? Que foi com a perseguição ao Lula, o lawfare. Adi, eu queria que você comentasse. Tem alguém aqui me perguntando o que eu achei da entrevista do Fachin na Veja. Olha, pessoal, eu tenho o deshábito de não ler a Veja. Então, eu não vi a entrevista. Eu soube da entrevista. Né? Esse termo deshábito, né? Não foi invenção minha aqui agora, não. É de um poema de João Cabral de Melo Neto. Né? João Cabral de Melo Neto torcia pelo América de Pernambuco. Não sei nem se o América de Pernambuco ainda existe. Se existir, eu peço desculpas aqui, mas eu não tenho informações, eu não acompanho o campeonato pernambucano. Não é o Ibis, não, América de Pernambuco. E ele começa o poema assim, para mostrar o amor dele pelo América, né? Ele bota o deshábito de vencer. O João Cabral, ele
ele jogava muito com as palavras, né? E eu me lembrei dele aqui agora, então, quando me perguntaram aqui se eu li a Veja aí com a entrevista do Fachin. Mas o companheiro que está me perguntando isso, quem é? Está aqui. O Baldo, olha só. O Baldo Dueñas. Isso. Eu não li, mas o Fachin deve ter tecido loas à democracia, deve ter se colocado como um defensor do Estado Democrático de Direito. Eu só vou acreditar nisso, né, quando ele mudar o seu comportamento lá no Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato. Enquanto ele permanecer dessa maneira, né, chancelando todas essas barbaridades da Lava Jato, né, o que ele fala para mim entra por um ouvido, sai pelo outro, ou eu simplesmente não leio, né, porque eu não vou perder meu tempo com alguém que fala uma coisa e pratica outra. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta. Mas vai lá, Renan. Adi, eu queria entrar agora na temática da pandemia. A gente está vivendo um momento crítico no Brasil. Eu conversava há pouco com um amigo da Fiocruz e ele dizia que nós estamos, dada a irresponsabilidade dos governantes brasileiros, expondo cada vez mais a população não só ao risco de curtíssimo prazo, mas também até ao mundo, porque quando a gente não controla a pandemia, a gente permite que mais e mais mutações aconteçam e que, eventualmente, novas cepas desse vírus possam surgir. Porque, na verdade, é a quantidade de contaminados, a quantidade de reprodução. Quanto mais o vírus se multiplica, maiores as chances de ocorrer uma mutação. E aí a gente está enfrentando agora uma situação de recrudescimento no Nordeste como um todo, no Rio de Janeiro em particular, mas a Bahia, por exemplo, é uma situação gravíssima. E o que é que você acha? E olha que lá o governador já decretou toque de recolher. Se você olhar as redes sociais, as comunicações oficiais do governo do estado em todos os canais, pedindo quase que desesperadamente para que as pessoas fiquem em casa, não deixem de tomar os cuidados devidos. Enfim, a situação é muito grave, né? Eu queria que você comentasse um pouco é isso. O problema é que a pandemia no Brasil ela continuou num platô. Essa segunda onda, na verdade, é um repique e que a gente ainda sofre com o alastrar, apesar de a gente já ter vacina, mas a gente tem vacina em quantidades insuficientes, ínfimas, para atender as necessidades do povo. O negacionismo, né? A negligência do governo, negligência dolosa, né? Não é culposa, não. Uma negligência planejada no enfrentamento do vírus. O atraso na vacinação, né? Quanto mais tempo nós levarmos para vacinar, novas cepas vão surgindo, porque o vírus está sem controle, é uma pandemia, é em escala planetária. A imunização, não adianta meia dúzia estar imunizados. Né? A chamada imunidade de rebanho, você tem que imunizar mais da metade da população. Alguns falam em 70%, outros falam em 90%. Então, enquanto nós tivemos diversas cidades aí do Brasil, a grande maioria, suspendeu a vacina, porque não tem vacina. Não tem. Né? E aí vem, se tira do foco, né, esse sujeito aí, esse gato que mia, né? É preso, aí isso vira o foco da notícia. Enquanto isso, o Brasil está chegando perto dos 300 mil mortos, né? 10 milhões de contagiados. Sem sombra de dúvida, o governo federal... E o governo federal, ele acaba... Porque sem a coordenação do governo central, por mais que os governadores tomem essa ou aquela iniciativa, isso é insuficiente. Vê lá o pesquisador conhecido internacionalmente, Miguel Nicoletti, se afastou lá do Fórum de Governadores, né? Porque não está satisfeito com a condução. Tem governador que é igual ao Bolsonaro, mas tem outros que não. Né? Mas estão impotentes diante do que acontece. Sem o apoio do governo central, sem ação articulada. Nós não temos Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está extinto. Esse milico lá, esse general que está lá, isso é o fim da picada. Esse sujeito, no mínimo, né,
já deveria ter sido afastado. Não sai porque é um cumpridor de ordens, é um general que cumpre ordens de capitão. Né? Não tem nem essa dignidade. É um sujeito inepto. E esse inquérito lá de Manaus pode levá-lo a outros lugares que não o Ministério da Saúde. Né? Então é o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Você sabe quando é que vai se vacinar? Não sabe. E as notícias de fura-fila, né, enfim, o Brasil está indo por um caminho, despencando por um caminho desde 2018, aliás, desde 2016, né, que vai demorar muito para ter volta. Ou a gente tira esse sujeito do governo, ele acaba com o país. Mas, enfim. Eu estava numa outra transmissão hoje, né, hoje não, ontem à noite, né, e falei, olha, no início do século passado, nós tivemos aqui no Rio, né, a revolta da vacina, que foi uma revolta contra a vacina da febre amarela. Agora nós temos que ter outra revolta da vacina, agora a revolta pela vacina. Mas, infelizmente, a maioria da população está em casa esperando o dia que vai ser notificada para ir se vacinar. Não há nada que garanta que isso vai acontecer num prazo. Não há nada que garanta que quem tomou a primeira dose vai tomar a segunda. Sem também uma enérgica reação popular, as coisas se atrasam mais ainda. Né? As coisas elas vão demorar muito mais a sair. Enfim, é isso. É isso, Adi. Já estamos caminhando. Você tem um compromisso já às 19 horas. Caminhando aqui para a gente se despedir dos nossos queridos e queridas que sempre estão aqui com a gente. É isso, pessoal. Hoje, extraordinariamente, nós dialogamos aqui na segunda-feira, né? Mas domingo tudo volta ao normal. E a gente está de volta às 6h30, tá? Boa semana aí para todos vocês, todas vocês, e vamos à luta. Vamos lutar pela vacina. Vamos lutar para viver, tá? Tchau.